What's up, guys? Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo aqui do canal Inglês da Universidade. Essa live que a gente tem feito todas as segundas e todas as quintas-feiras às 9h47, e por isso ela se chama 947. Não há algum motivo especial para que esse número tenha sido escolhido, é só para a gente criar essa forma de denominar a live, ficar mais fácil para todo mundo lembrar. Então toda segunda-feira e toda quinta-feira nós teremos essa transmissão ao vivo para compartilhar vocabulário, gramática, expressões em inglês, questões de tradução, de gíria, de como tornar o idioma o mais fluente possível. A exemplo do que nós vamos fazer hoje, quando nós vamos falar de tradução, que não é tão literal assim entre um idioma e outro. E, aliás, em muitas vezes, nós não podemos traduzir utilizando os mesmos verbos, os mesmos substantivos, adjetivos, né? Entre uma língua e outra, a tradução literal pode causar alguma dificuldade de comunicação. Bem, Fernando tá aí, Raíssa tá aí, eu vi que tem gente deixando um monte de coraçõezinhos, não sei exatamente quem é, mas muito obrigado. Thank you very much. E nós já vamos começar. Inclusive, a pauta dessa live ela é escolhida pela gente, mas não necessariamente ela deve ser assim. Vocês podem escolher o conteúdo que nós vamos utilizar para a transmissão ao vivo, né? Dúvidas, curiosidades, alguma coisa que vocês queiram aprender ou revisar em inglês. Nós estamos inteiramente à disposição para tornar isso uma pauta, um conteúdo, tanto para as postagens que estão ocorrendo diariamente, já tem algum tempinho aqui no canal, embora a gente está começando ainda, né? E também para que seja conteúdo para essa transmissão ao vivo. Então, dúvidas de vocabulário, de gramática, utilização de palavras, gírias, serão sempre muito bem-vindas como forma de criação de conteúdo aqui para o nosso canal. E, é claro, respostas aquilo que as pessoas querem saber sobre a língua inglesa. E hoje nós vamos falar sobre a utilização de dois verbos fundamentais no inglês, né, que é o verbo have, o verbo ter, e também o verbo to be, ser, estar. Na verdade, nós criaremos um comparativo. Quando é que eu utilizo have em português, mas eu não devo utilizar have em inglês? Eu quero dizer, quando é que eu uso o verbo ter em português, mas a tradução não é necessariamente have em inglês, mas sim utilizando o verbo to be. E é isso que nós faremos hoje. Vamos dar uma olhadinha em algumas frases em que nós utilizamos o verbo ter em português, mas o correspondente em inglês não será o verbo have, mas sim o verbo to be. Essa é uma dificuldade que a gente encontra quando estuda inglês ao fazer traduções literais, que não são necessariamente a forma como um nativo da língua inglesa falaria, mas sim vamos encontrar algumas adaptações de um idioma para o outro e uma diferença de aplicação de verbo e de vocabulário também. O pessoal está chegando aí. Bel, Vivi, Thiago, Anete, obrigado pela presença. Thanks for being here. Obrigado por estarem aqui. E nós já vamos começar então. Bem, acho que já podemos ir começando. A gente trouxe alguns exemplos, né, para ilustrar essa utilização de have e verb to be, né? E para não ficar muito extenso, então acho que a gente já pode iniciar. Ok. O primeiro exemplo, então esse é o conteúdo de hoje, né? Uma comparação entre o verbo have, que é o verbo ter, e o verbo to be, que é o nosso famoso ser, estar em inglês. E o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é o clássico quantos anos você tem? E nós não vamos utilizar o verbo ter em inglês, mas sim o verbo to be. E a pergunta é how old are you? How old are you? Nós vamos utilizar o verbo to be, ser ou estar, porque entende-se que em inglês eu sou a minha idade, né? Eu não tenho uma idade, eu sou ela. E por isso eu vou utilizar o are. Então, para perguntar quantos anos você tem, how old are you? Não vamos utilizar o verbo ter em inglês para essa pergunta. Não é how many years do you have? Or how old do you have? Isso não seria certo no idioma, né? Mas sim o verbo to be, how old are you?
Carol Pisolati tá aí, que alegria, seja bem-vinda, welcome. Ah, que saudade, eu também. Obrigado, Carol, saudades mesmo, viu? Espero que todos estejam bem aí. Tem um tempão que a gente não se vê, mas espero que quando tudo isso passar, isso possa ocorrer o mais breve possível. Gui Fábio tá aí, Dami tá aí, thank you very much. Ok. Dami enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. É isso mesmo, Dami? Posso aceitar? Se por acaso foi por engano, você me avisa. Ok, todos bem, Carol? Ótimo, aqui também. Que bom, fico feliz, viu? Obrigado. Então, primeira utilização, né? Não vamos usar have para a pergunta para a idade, né? E sim, how old are you? É o verbo to be, ok? Muito bem. Próxima pergunta é em inglês, que é o verbo ter em português, mas não necessariamente em inglês, nós vamos utilizar o verbo to be. Você tem certeza? E a pergunta é, are you sure? Are you sure? Não, Dami. Ah, tá, beleza. Você tem certeza? Em inglês, are you sure? Eu não pergunto do you have sure or, have you sure? Isso não se pergunta para essa questão aqui, mas sim o verbo to be, né? Você está certo? Are you sure? Que funciona mais ou menos como você tem certeza. Então, mais uma vez, o verbo ter não será necessariamente have em inglês, mas sim o verbo to be, alright? Você tem certeza? Are you sure? Próximo, você tem razão, uma frase afirmativa, né? Em inglês, o correspondente é you are right. You are right. Não vamos utilizar o verbo ter mais uma vez, e sim o verbo to be. Para quem está chegando agora, nós estamos dando uma olhadinha em quando o verbo ter em português não é o verbo have em inglês, porque a tradução não é exatamente literal, né? Não utilizaríamos o verbo have para algumas traduções. A exemplo dessa aqui. Você tem razão, não é you have right, or you have sure, ou you have certain. E sim, you are right. Utilizaremos o verbo to be, ok? Próximo. Não tenho medo, em inglês, I'm not afraid. I'm not afraid. Mais uma vez, em português é o verbo ter, eu não tenho medo. Em inglês, verbo to be, ser, estar. Mais ou menos eu não estou com medo, mas funciona como eu não tenho medo, né? Então não vou utilizar have aqui. Muitos alunos, quando começam a estudar, vão dizer I don't have afraid or I have afraid. A tradução, na verdade, em inglês é I'm not afraid, ou na afirmativa I'm afraid. Tenho medo, estou com medo, né? Então não utilizaremos o verbo have de novo, ok? Next. O que tem de errado? Né? Alguém poderia perguntar, mais uma vez utilizando o verbo ter em português, mas em inglês a pergunta é what's wrong? What's wrong? O que está errado, o que há de errado, mas não com o verbo ter, né? Não vamos colocar have aqui, não vai ficar bom, não vai fazer sentido. Então, mais uma vez, o verbo to be, right? What's wrong? Para o que tem de errado, ok? Só para reforçar, quem está chegando aí, a gente está vendo quando o verbo ter em português não é necessariamente o verbo have em inglês, ok? E sim o verbo to be em muitas situações que nós estamos estudando hoje. Para quem chegou agora, a gente vai fazer uma revisão no final, então não vai perder o início do conteúdo. Próxima frase, não tenho culpa. Em inglês, it's not my fault. It's not my fault. Algo como não é minha falta, não é minha culpa, mas eu não vou dizer I don't have fault or I don't have, sei lá, alguma outra palavra que complete a frase, mas sim it's not my fault. Não é minha culpa, não tenho culpa. Então, mais uma vez, em português, o verbo ter, mas em inglês, o verbo to be. Não tenho culpa, it's not my fault, right? Próximo. Temos sorte. Em inglês, we are lucky. We are lucky. Temos de novo, né? E a tradução para o inglês vai ficar com o verbo to be, we are. Nós somos sortudos, né? Que é a forma que nós encontraríamos para traduzir temos sorte. We are lucky. Então, de novo,
sem o verbo ter na tradução, e sim o verbo to be, ok? Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode ir fazendo, comentando, pode ser uma dúvida sobre outro conteúdo que não necessariamente esse, né? Não precisa ter conexão com o tema de hoje, pode ir colocando aqui, que assim que eu visualizar, eu interrompo aqui para responder, ok? Let's go! Próximo, tenha cuidado em inglês, será be careful. Be careful. Não vai ser have, né? Vai ser o verbo to be de novo. Be careful para tenha cuidado. Traduzido aqui seria mais ou menos seja cuidadoso, né? Nós não diríamos tenha em inglês para essa situação. Mas sim be careful, take care, por exemplo, né? Mas não have, sim o verbo to be. Tenha cuidado, be careful, be careful. Next. Tenho pena dele. De novo o verbo ter, mas em inglês eu poderia usar o verbo feel, que é o verbo sentir. I feel sorry for him. I feel sorry for him. Eu sinto, lamento, né? Sinto pena, lamento por ele. Eu não vou dizer I have sorry, I have pity, I have... E sim, I feel sorry for him, ok? Yeah, I feel sorry for him. Tradução, tenho pena dele, né? Então, de novo, não é o verbo ter. Nesse caso, não é também o verbo to be, né? Eu vou colocar o verbo feel para expressar esta ideia de pena, ok? Bruna Grisabasso. Não sei se eu pronunciei certo, se não me desculpe. Seja bem-vinda, obrigado. Welcome. Próximo. Não tem graça. Mais uma vez, não é verbo ter em inglês, e sim verbo to be. It's not funny. It's not funny. Não tem graça. Não vou dizer don't have funny or I don't have funny. Não vamos trazer o verbo have aqui na tradução. Não é cabível, e sim o verbo to be. It's not funny. Não tem graça. Ok, next. Ela tem facilidade com idiomas. Em inglês, she's good at languages. Essa ideia de ter facilidade com alguma coisa não encontra um correspondente muito exato em inglês. Nós não vamos dizer temos facilidade, né? E aí tem a palavra facility no dicionário, que vai nos confundir enquanto estudantes. Facility, na verdade, é uma estrutura de uma fábrica, é uma planta de uma fábrica, né? É uma unidade. Essa é a aplicação da palavra facility em inglês e não facilidade. Essa ideia de ter facilidade para alguma coisa em português não encontra uma tradução exata em inglês. Então eu vou dizer simplesmente ela é boa em idiomas, né? She's good at languages. E não ela tem facilidade, né? De repente até poderia dizer it's easy for her to learn languages. É fácil para ela aprender idiomas. Até dá, né? It's easy for her to learn languages. Agora essa ideia de ter facilidade também não cabe. Diremos she's good at languages. Interessante a preposição at aqui, né? Porque eu poderia também pensar, ela é boa em idiomas, né? She's good in languages. Trocar o at por in não é o mais utilizado, né? O certo é be good at, ser bom em, com a preposição at. Poderia colocar she's good at sports, she's good at storytelling, ela é boa de contar história, she's good at telling jokes, ela é boa de contar piada, algo do tipo, né? Então she's good at, ela tem facilidade, mas literalmente ela é boa em alguma coisa, nesse caso, idiomas. Então, mais uma vez, não vai ter o verbo have na tradução para o inglês, ok? E nós chegamos ao final, que rápido! Bem, mas nós vamos revisar desde o começo, né? Passar mais uma vez cada uma dessas expressões para quem chegou agora poder pegar o conteúdo desde que iniciou e quem já estava aqui poder revisar desde o início. Só vou voltar aqui rapidinho. Aqui. Então, pessoal, a ideia dessa live, dessa transmissão ao vivo desta quinta, é falar sobre as diferenças do uso de have e verb to be, né? No português a gente vai utilizar o eu tenho muitas vezes, em diversas situações,
mas no inglês será eu sou, eu estou, como tradução para o nosso eu tenho, né? E nós vamos voltar para a primeira pergunta, que é a clássica How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Então vejam que é verbo to be aqui, né? You are, na pergunta are you. Não vamos dizer how many years do you have? How old do you have? Não se usa o verbo ter para essa pergunta, ok? Vimos também, você tem certeza? Em inglês, are you sure? Are you sure? Are you sure? Não tem o verbo have aqui, né? Mas sim o verbo to be. Você está certo? É mais ou menos como nós diríamos, você tem certeza em português, né? Are you sure? Mais uma vez, sem o verbo have. Próximo, next. Você tem razão. You are right. You are right. Não tem have aqui na tradução. Sim, verbo to be. Você está certo. You are right. E não você tem, né? You have right, por exemplo, né? Não estaria certo. E sim, you are right. Próximo exemplo, não tenho medo. Esse é um erro bastante comum, né? Para quem está começando a estudar inglês. Dizer I don't have afraid. E o certo é I'm not afraid. Não estou com medo, né? Não tenho medo, mas não utilizando o verbo have. E sim o verbo to be, right? I'm not afraid. Próximo, next. O que tem de errado? What's wrong? Verbo ter aqui em português, em inglês, verbo to be. What's wrong? O que está errado, o que há de errado, não vamos utilizar o verbo ter mais uma vez, right? What's wrong? O que tem de errado? Next example, não tenho culpa. Em inglês, it's not my fault. Algo como não é minha falta, não é minha culpa, não é responsabilidade minha, mas não vamos utilizar have mais uma vez. Não tenho culpa, fica simplesmente it's not my fault. Usando o verbo to be, né? It's not my fault. Seguindo, temos sorte. Uma tradução para o inglês ficaria we are lucky. We are lucky. Que é algo comum, né? Somos sortudos, para expressar essa ideia de temos sorte. Não vamos colocar have, né? Não ficaria natural dizer I have luck, I have lucky, mas sim simplesmente we are lucky, or I am lucky, she is lucky, he is lucky, né? O sujeito pode variar, mas é sempre verbo to be, mais a palavra lucky para dizer temos sorte. Mais uma vez, tenha cuidado. Em inglês, simplesmente be careful. Be careful. Verbo to be aqui, né? Não vai ter have de novo, não é have care. Posso até dizer take care, que é o nosso se cuida, né? Uma expressão utilizada para se despedir de alguém em inglês. Bye, take care. Tchau, se cuida. Mas, diretamente, assim, tenha cuidado em inglês. Be careful, sem a utilização do verbo have. Alright. Tenho pena dele, I feel sorry for him. I feel sorry for him. Aqui vamos fazer o verbo feel, que é o verbo sentir, mas não é tenho, né? Eu não vou ter sorry, né? I have sorry, I have pity. Mas sim, I feel sorry for him. Tenho pena dele, sinto por ele, lamento por ele. Não vamos colocar o verbo ter aqui, sim. Nesse caso, o verbo sentir. I feel sorry for him. For her, né? Tenho pena dela. I feel sorry for them, tenho pena deles, etc. Não tem graça, it's not funny, it's not funny. De novo, verbo ter aqui em português, mas em inglês, verbo to be. It's not funny. Outra tradução que não é literal, né? Sim, o uso do verbo have para a versão em inglês. Alright, next. Ela tem facilidade com idiomas. Em inglês fica she's good at languages. Como eu disse antes, essa ideia de ter facilidade não é uma expressão que nós utilizamos em inglês. Não vamos dizer tem facilidade, ela tem facilidade, né? Não é uma expressão comum na língua inglesa. Eu vou dizer simplesmente ela é boa em idiomas, né? She's good at languages. Ou she's good at math. Ela é boa em matemática. She's good at history. Ela é boa em história. Mas não tem facilidade, não utilizaremos esta expressão, alright?
she's good at languages. Or he, she, they, we, I. Posso trocar o sujeito, o verbo to be também, mas sem a utilização de have. E é isso! Muito bem! Pessoal, espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo tenha sido útil de alguma forma, né? A ideia principal, além de, claro, aprender essas expressões em inglês, é a gente perceber que a tradução literal ela não vai funcionar em muitas ocasiões de utilização da língua, né? Eu não posso pegar um verbo em português, a exemplo do verbo ter, e achar que have vai se encaixar da mesma forma como acontece na nossa língua em inglês, né? Não é assim que funciona. Há traduções que nos causam uma certa confusão, né? E embora algumas pessoas, diversas pessoas na verdade perguntam, mas eles não vão entender, e em muitos casos a resposta é não, infelizmente. Quando houver uma troca de verbo em que eu tente traduzir literalmente algo do português para o inglês, se esse verbo não for aquilo que um nativo da língua inglesa falaria, ele pode, dependendo da situação, até ter alguma compreensão, mas em muitos casos eles não vão entender mesmo, né? Eu preciso usar o verbo que é correspondente no inglês, mas que não é uma tradução literal. Ana Luísa está dizendo thank you, you're welcome. Espero vê-la novamente. I hope to see you again. Então, por favor, peçam, tirem suas dúvidas, façam perguntas sobre inglês aqui no perfil Inglês Universidade, que ainda é recente, nós estamos começando, mas já muito felizes com o progresso que nós temos feito, né? Embora em sala de aula já há tantos anos, eu estou em sala de aula já há quase 20 anos, a ideia de participar das transmissões ao vivo, ensinar inglês online, ela é muito recente, digamos que iniciou com essa questão do isolamento social. Nós estamos nos reinventando a partir das aulas online e tem sido uma experiência muito interessante, muito gratificante, eu diria. E isso se deve basicamente à participação e interação de vocês. Então recebo a minha gratidão, da Maureen também, que é outra professora de inglês que participa aqui do canal, minha amiga, parceira nesse projeto, embora ela não apareça, ela acabou de entrar, inclusive, por falar nisso. Embora ela trabalhe mais nos bastidores, a Maureen está muito presente aqui no canal e eu quero mandar um beijo para ela e dizer que eu sou muito grato pela amizade, pela parceria de sempre. O Leandro está dizendo thanks, Mr. Andrade. Have a good night. You too. Thank you, Leandro. Have a good night too. E nós nos vemos na próxima segunda-feira. Temos lives todas as segundas, on Mondays and on Thursdays, nas quintas, às 9h47 da noite. É 9:47 p.m. e por isso o nome da transmissão é 9:47, 9h47. Ok, so a live vai ficar disponível nos stories, né? Para quem quiser acompanhar, vai ficar salvo aqui nos nossos stories. E nós nos vemos mais uma vez na próxima segunda-feira, às 9h47. See you on Monday at 9:47. Take care, se cuidem, fiquem bem, and goodbye.